Antes de mais, queria começar por saudar todos os dominicanos e dominicanas presentes por estes 800 anos que aqui estamos a celebrar e agradecer ao Centro de Estudos de História Religiosa, ao ISTA, o poder estar a partilhar este momento. Venho falar sobre os primeiros tempos da presença dominicana em Portugal, essencialmente os primeiros 200 anos, ou seja, desde que aqui chegaram até à constituição da província portuguesa dominicana. Farei uma breve contextualização, falar um pouco sobre o estado atual dos conhecimentos, a organização jurisdicional, dependência dos dominicanos portugueses, e depois sobre a primeira leva de fundações dominicanas, masculinas e femininas, até à constituição da província. Dia de São Martinho, 11 de novembro de 1215. No interior da igreja de São João de Latrão, perante uma multidão de bispos, abades, prelados de ordens religiosas, dignitários, embaixadores e convidados, Inocêncio III abriu a primeira sessão do 4º Concílio Ecuménico de Latrão. Convocado desde 19 de abril de 1213, este concílio visava a reflexão sobre alguns dos temas mais prementes da atualidade do Ocidente Europeu, entre os quais a reforma dos costumes da Igreja, a afirmação da fé, a recuperação da Terra Santa, o fim das heresias, a extinção das guerras entre Estados cristãos e o restabelecimento da paz universal. Uns meses antes, a 15 de junho do mesmo ano, João Sem Terra, rei de Inglaterra, o terceiro da dinastia Plantageneta, via-se forçado pelos seus súbditos a assinar a Magna Carta, um documento fundamental para a defesa dos direitos dos cidadãos e da Igreja Católica, que veio limitar o poder dos monarcas de Inglaterra e esteve na base do constitucionalismo. Em França, Filipe II, ou Filipe Augusto, o sétimo da dinastia capetiana, vivia entre a dicotomia de uma monarquia feudal que absorveu os principados e domesticou a aristocracia e as cidades e o movimento comunal que funcionaram como entrave ao desenvolvimento do Estado. Na Espanha, a 16 de julho de 1212, travava-se a Batalha das Navas de Tolosa. Afonso VIII de Castela, liderando um grande exército cristão, a que se juntaram os reis de Navarra e Aragão e de Portugal numerosos membros das ordens religiosas-militares, alcançou uma esmagadora vitória sobre o Califado Almohade. O êxito desta batalha viria a pronunciar o declínio do Império Almohade, o advento das Terceiras Taifas e, no final do século XIII, o confinar da presença muçulmana na Península Ibérica ao Reino de Granada. No Sacro Império Romano-Germânico, a transição do século XII para o século XIII foi palco de rivalidades entre as famílias dos duques da Baviera e dos duques de Suábia, profundos adversários da Santa Sé, a quem disputavam o domínio mundi no contexto das lutas entre o sacerdócio e o império. Em suma, foi neste Ocidente Europeu, marcado também pela explosão urbana, pelo renascimento comercial, pela multiplicação de heresias, pela evolução das mentalidades e transformação da sociedade, que no início do século XIII surgiu a forma de vida mendicante e novas ordens religiosas que, pela pregação itinerante e exigência radical de pobreza, buscavam a salvação. A Ordo Praedicatorum, de que atualmente celebramos os 800 anos de fundação, foi precisamente uma destas novas ordens, que no contexto que acabámos de traçar, surgiu em sintonia com uma das grandes preocupações de Inocêncio III, com o objetivo de travar a crescente expansão das heresias que desde o século XII ameaçava destruir a unidade da cristandade. Num estilo de pregação novo, radicalmente diferente do adotado pelos legados pontifícios, os frades dominicanos partiam despojados de bens materiais e, em humildade, através da pregação, procuravam restabelecer a unidade da fé. A Portugal, os pregadores dominicanos chegaram logo nos primeiros anos da sua existência.
mas o que conhecemos da sua história, sobretudo dos primeiros tempos, desde a entrada no nosso território, cerca de 1218, até à formação da província portuguesa em 1418, é ainda muito pouco. Apesar da importante produção historiográfica de Raul Almeida Rolo e de António do Rosário, como vimos já esta manhã falar, um trabalho muito diversificado e para um período cronológico muito abrangente, apesar de tudo isso, não dispomos de uma história geral dos dominicanos ou das dominicanas, e a maioria dos estudos realizados baseiam as suas análises nas crónicas, por vezes lidas de forma acrítica e pouco interpretativa. As fontes existentes para cada um dos conventos fundados são também muito dispares, de tal modo que se para algumas casas dispomos de fundos documentais que rondam as 50 a 150 ou 200 unidades de instalação, e estou a falar para este período até 1418 especialmente, para outras quase não chegaram quaisquer testemunhos da sua existência. Assim, a produção historiográfica sobre esta temática tem sido parca, dispersa e não sistemática. Como visão de conjunto da difusão e influência dos dominicanos em Portugal, apenas continuamos então a dispor da memória cronística dos séculos XVI a XVIII. Depois temos algumas... temos publicadas algumas monografias sobre conventos. Posso dar 2 ou 3 exemplos. O caso do trabalho do Saúl Gomes sobre o Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Temos também um trabalho sobre o Mosteiro de São Domingos das Donas de Vila Nova de Gaia. Enfim, temos algumas monografias sobre conventos, estudos no âmbito da história da arte, os trabalhos do Jorge Custódio, por exemplo, sobre São Domingos de Santarém. Artigos sobre questões específicas, como os primeiros tempos ou fundação de uma determinada casa, figuras de destaque no seio da ordem, relações entre os dominicanos e outras instituições, fundações de capelas ou estudos relativos às igrejas de determinados conventos. Para um conhecimento mais aprofundado acerca do processo de implantação dos pregadores no nosso país e do papel inovador que estes exerceram juntamente com a Ordem Franciscana no conjunto da Igreja Portuguesa, será necessário um metódico e abrangente trabalho de investigação que sistematicamente contemple os fundos documentais de cada convento dominicano, os fundos de outras instituições que tenham mantido relações próximas com os pregadores, a documentação da província de Espanha, entidade de quem dependeram os conventos portugueses até 1418, e a documentação resultante dos capítulos gerais das ordens. Só com o levantamento exaustivo destas fontes arquivísticas e com o cruzamento dos dados delas provenientes com a informação dos cronistas e com os resultados de alguns trabalhos já publicados, poderemos produzir um estudo de cariz científico acerca da história dos dominicanos portugueses. No entanto, apesar deste trabalho ainda não ter sido realizado, a memória cronística, os estudos mais ou menos aprofundados que já referi e que têm sido publicados, assim como algumas observações ou questões que têm sido levantadas em estudos não especificamente dedicados aos frades pregadores, e posso lembrar aqui, por exemplo, um trabalho de José Matoso sobre as estratégias de pregação no século XIII. Este tipo de trabalhos fornece-nos já algumas informações sobre os primórdios da Ordem dos Pregadores em Portugal. Segundo Walls, a Ordo Fratrum Praedicatorum, fundada em França por São Domingos de Gusmão, aprovada por Inocêncio III em 1215 e confirmada por Honório III, através da bula Religiosam Vitam, de 22 de dezembro de 1216, terá chegado a Portugal entre os anos de 1220 e 1222. Frei Luís de Sousa antecipa a presença dos primeiros frades pregadores em terras lusas para 1217, associando-a à figura de Frei Soeiro Gomes e ao convento de Monte Junto, primeira casa fundada pela Ordem em Portugal. No entanto, as primeiras referências documentais conhecidas atestam a presença dos dominicanos entre nós para os anos de 1218 e 1219. Temos uma provisão do bispo Dom Pedro de Coimbra
pela qual Frei Soeiro Gomes foi autorizado a pregar às populações sob jurisdição do bispo. E depois temos também uma ordenação de Dom Afonso II contra esta atuação de Frei Soeiro Gomes, vendo aqui nesta fase de chegada inicial alguma animosidade com a realeza. Chegados assim a Portugal, pelo segundo decénio do século XIII, em pleno reinado de Dom Afonso II, os frades pregadores encontraram o reino mergulhado numa profunda crise que se iniciara com as invasões almohadas de 1190-91 e se prolongaria até 1250. A guerra com Leão, conflitos sociais dispersos por algumas cidades e regiões rurais, lutas e violências entre Dom Sancho I e alguns nobres, a oposição deste mesmo rei aos bispos de Coimbra e do Porto, o reinado de Dom Afonso II, marcado por divergências entre o monarca e diversos setores do poder senhorial, o reinado de Sancho II, marcado pelo acentuado crescimento dos poderes locais e por uma tal situação de anarquia que levou o episcopado a ver-se na necessidade de pedir ao Papa a destituição do soberano e, finalmente, o coroar de toda esta evolução por um período de guerra civil que só seria travada pelo triunfo da monarquia de Afonso III, testemunham bem este estado de crise do reino à chegada dos dominicanos. Ao estabelecerem-se no nosso país, os primeiros frades pregadores vieram a ficar na dependência da província de Espanha, constituída em 1221 sob o governo do provincial português Frei Soeiro Gomes. A partir de 1275, com a divisão da província de Espanha em 7 vicariatos, os conventos portugueses foram agregados sob o Vicariato de Portugal, vindo a verdadeira autonomização da província de Espanha a concretizar-se por influência da conjuntura resultante do cisma do Ocidente. Em pleno cisma, de 1392, tendo passado a província de Espanha a ser teoricamente governada por 2 provinciais, um da obediência de Roma e outro da obediência de Avinhão, os dominicanos de Portugal ficaram sob a autoridade do vigário-geral, imediato ao mestre-geral da Ordem, que dependia da obediência de Roma. A separação definitiva da província de Espanha veio a concretizar-se em 1418, quando, com o apoio de Dom João I, de modo oficial, foi formada a província de Portugal. Esta teve como primeiro provincial eleito mestre Frei Gonçalo. Entre a chegada dos primeiros dominicanos e a constituição da província portuguesa, a Ordem dos Pregadores terá fundado entre nós 12 a 13 conventos, 9 comunidades masculinas e 3 ou 4 femininas. Este número de comunidades femininas não está ainda claramente definido, exige uma investigação mais aprofundada. No entanto, os dados que se conhecem parecem apontar para uma real tentativa de fundação de um mosteiro feminino dominicano em Chelas, no termo de Lisboa. Este, em 1221, estaria habitado por mulheres e, desde 1228, governado por uma prioresa, Dona Justa, de que hoje conhecemos algumas ligações aos dominicanos de Santarém. Em 1234, este grupo de religiosas ter-se-á submetido à regra de Santo Agostinho, depois colocado sob a proteção papal e, de acordo com a documentação, pelo menos até aos finais da década de 1290, parece ter tido uma proximidade crescente aos dominicanos. Face à escassez de informação relativamente ao período de ligação da comunidade de Chelas à Ordem dos Pregadores, vou passar então a considerar, entre o elenco de fundações dominicanas em Portugal até à constituição da província portuguesa, 12 conventos. Não sendo fácil ou até possível estabelecer a datação exata da origem de cada casa, devido a carências documentais ou à disparidade de informações disponíveis, podemos, no entanto, estabelecer um elenco cronológico das fundações, tal como aí apresento. Pouco mais de 60 anos, o tempo que decorreu entre a chegada dos dominicanos a Portugal e a fundação do convento de Évora, 1286, foram o suficiente para a Ordem erigir os seus primeiros 8 conventos,
e os pregadores se implantarem por quase todo o território nacional, como podemos ver na imagem do mapa anterior. Depois da fundação do convento de Évora, em 1286, o ímpeto inicial do estabelecimento de novas comunidades abrandou, verificando-se apenas uma fundação ao longo de cerca de um século. Talvez seja significativo também que neste espaço de tempo em que não temos fundações, estamos em plena crise do século XIV, temos acontecimentos como a peste negra, que provavelmente têm aqui algum significado. A partir de 1388, com o aparecimento do convento de Santa Maria da Vitória, Batalha e a difusão do apostolado da Reforma por Frei Vicente de Lisboa, um novo ciclo de fundações se iniciou. O começo do século XV, época de constituição da província de Portugal, foi marcado pelas reações contra o sistema claustral e pela formação da Congregação da Observância. Ao separarem-se da província de Espanha, os conventos portugueses, apesar de terem constituído uma só província, tiveram dois governos separados. Os claustrais ficaram diretamente dependentes do provincial de Portugal e os observantes de um vigário, acabando por se virem a autonomizar da jurisdição claustral em 1466, quando a Congregação da Observância obteve carta de independência. Ora, visto em traços gerais este ritmo de implantação dos pregadores e a sua organização em termos de dependência jurisdicional, vejamos agora o que a historiografia nos permite saber acerca de cada convento fundado pela Ordem até 1418, e destacando apenas traços mais significativos. Relativamente, e agora trago umas imagens, eu peço desculpa porque isto não tem nada a ver de facto com o que são os conventos na Idade Média, mas pelo menos alguma ligação que ainda possa existir a cada uma destas instituições, a cada uma destas casas. A primeira fundação dos dominicanos em Portugal, o convento de Nossa Senhora das Neves de Monte Junto, foi levada a cabo por Frei Soeiro Gomes e sob os auspícios da infanta Dona Sancha, irmã de Afonso II, entre os anos de 1217 e 1222. Isto segundo Frei Luís de Sousa, e esta edificação surgiu junto à ermida de Nossa Senhora das Neves, na Serra de Monte Junto. É curioso aqui também e significativo que é precisamente com este apoio da infanta Dona Sancha, desavinda com o rei, que surge esta primeira fundação. Não nos podemos esquecer que quando chegaram, começaram logo por ter aquele problema em Coimbra, em que o rei está em desacordo com o bispo de Coimbra. Dificultada a missão de apostolado dos frades aqui em Monte Junto pelo isolamento da casa no alto da serra, o provincial da Ordem veio a incumbir Frei Domingos do Cubo da transferência do convento para o sítio de Montirás, parte baixa da cidade de Santarém, junto à raiz do Monte dos Apóstolos e ainda fora do centro da vila. A estadia neste local foi provisória e a comunidade acabou, por cerca de 1225, se fixar junto à ermida de Nossa Senhora da Oliveira, anexa à Igreja Paroquial da Colegiada de Santa Maria de Alcáçova. A partir de então, tal como as restantes casas religiosas de Santarém medieval, a comunidade dominicana passou a partilhar o espaço imediatamente exterior às muralhas, a norte da Porta de Leiria, no mesmo planalto onde se situava o núcleo mais antigo da vila, dominado pela Alcáçova. Integrando o anel monacal que envolvia o recinto muralhado, o convento de Nossa Senhora da Oliveira vinha contribuir para a formação e evangelização do novo arrabalde, resultante do alargamento da cidade e do aumento da população. Os primeiros anos da presença dos pregadores em Santarém ficariam marcados pelo trabalho de edificação da nova casa e da sua igreja, pelos conflitos gerados entre os pregadores e os frades franciscanos a propósito das respectivas áreas de pregação e influência, pela proteção que estes prestaram às emparedadas de Santarém, que acabariam por vir a formar um encerramento comum que constituiu a primeira fundação duradoura de donas dominicanas em Portugal, e finalmente pelo protagonismo de alguns dominicanos que habitaram o convento de Nossa Senhora da Oliveira
e entre os quais destaco Frei Soeiro Gomes, companheiro do próprio São Domingos e primeiro provincial da província de Espanha, constituída em 1221, Frei Gil de Santarém, médico, teólogo e taumaturgo, que exerceu por 2 vezes o cargo provincial da província de Espanha, e mestre Arnaldo de Sagarra, que sucedeu Frei Gil como provincial dos pregadores em Espanha. Em consonância com o papado, na sua preocupação com a expansão das heresias e risco de perda de unidade da cristandade, os dominicanos de Santarém puderam contar com o claro apoio da Santa Sé para a sua fixação na cidade. Assim, foram agraciados com diversas bulas que procuraram garantir-lhes a sua atividade pastoral e a generosidade dos fiéis para a edificação da igreja conventual, que em 1257 ainda se encontrava em construção. Viram também o Papa conceder indulgências a todos aqueles que visitassem a igreja conventual nas festas de São Domingos e de São Pedro Mártir, mercê que viria a ser alargada em janeiro de 1259 e março de 1260 a diversas outras festas aí celebradas. Passando ao convento de São Domingos de Coimbra, foi um convento masculino, fundado no lugar de Figueira Velha, junto ao rio Mondego, por iniciativa das infantas Dona Branca e Dona Teresa, filhas de Dom Sancho I. Não se sabe ao certo de quando data a sua fundação, mas, de acordo com Duarte Nunes de Leão, citado por Frei Luís de Sousa, em 1227 já estava em funcionamento e tinha como prior Frei João. Desde os primeiros tempos, também esta comunidade atraiu múltiplos legados e vocações, entre as quais se destacaram a de vários cônegos da Sé de Coimbra. Frei Pai de Coimbra, célebre pregador do convento de São Domingos, terá sido um dos responsáveis pela grande reputação alcançada pela comunidade de Coimbra. Neste convento viveu também São Frei Gil de Santarém, antes de ser eleito provincial em 1233. No século XVI, devido a estragos provocados no edifício conventual pelas enchentes do Mondego, a comunidade veio a ser transferida para novas instalações na Rua da Sofia. Portanto, como vê, a imagem que aqui tem não tem nada a ver com o que seria originalmente. Ora, convento de Nossa Senhora dos Fiéis de Deus do Porto. Também um convento masculino, fundado por iniciativa de Dom Pedro Salvadores, bispo do Porto, que em 1237, por ocasião da celebração do capítulo provincial dos dominicanos em Burgos, solicitou à ordem a criação de um convento na cidade. Alcançando a comunidade de grande sucesso junto dos fiéis, a posição do bispo veio alterar-se e este tornou-se forte opositor à ação dos dominicanos no bispado e à sua instalação definitiva na cidade, chegando mesmo a proibir aos religiosos a pregação, confissão, celebração e encomendação das almas. Para resolver os diferentes desencadeados, São Frei Gil, provincial da Ordem, recorreu ao arcebispo de Braga, Dom Silvestre, e este, por sua vez, apelou ao Papa. Gregório IX, pela bula Olim Venerabili, levantou o interdito do bispo portuense e encomendou a defesa do convento e da comunidade ao arcebispo Dom Silvestre. Dom Sancho II, querendo garantir a paz recuperada pelos religiosos, em 1239 declarou-se fundador e padroeiro do convento. Apesar das diligências desencadeadas, as condições de vida dos frades na cidade não foram fáceis. Como noutros locais do país, os mendicantes foram encarados com desconfiança e arrogância por parte do bispo e cabido e os conflitos foram frequentes. Convento de São Domingos de Lisboa, mais um convento masculino, fundado por iniciativa de Dom Sancho II em 1241, num arrabalo da cidade de Lisboa, no campo da Corredora. As obras de construção foram concluídas em 1259 e, em 1271, por testemunho de Dom Afonso III, o convento foi dotado de numerosas terras a norte, a nascente e a sul. Ao longo do século XIV, o edifício do convento foi fortemente danificado pelo desgaste de cheias, sobretudo entre os anos 1343 e 1384. E há muito que estudar sobre ele, porque
pouco se sabe ainda. O convento de São Domingos das Donas de Santarém foi um convento que teve origem numa experiência de reclusão feminina, iniciada em Santarém, cerca de 1240, por Elvira Duranda, que ao fazer-se reclusa tomou voluntariamente o hábito de São Domingos e se emparedou numa das várias celas que viriam a ocupar a Rua de Santarém, que ligava a Ermida da Trindade ao convento de São Francisco. A presença das emparedadas no local, tornando-se cada vez mais efetiva, começou a não agradar aos vizinhos, frades menores, que, responsabilizando os dominicanos de Santarém por aquele movimento, lhes exigiram a retirada das reclusas para outra morada. Disputou-se assim um conflito que, além das reclusas, franciscanos e dominicanos, veio envolver o rei Dom Afonso III, e temos uma sentença de 1261 sobre esta questão, e envolveu também o Papa Urbano IV. As senhoras emparedadas acabaram por formar um encerramento comum que teve como primeira prioresa eleita, em 1265, a religiosa Sancha Martins. Da vizinhança do convento de São Francisco, as reclusas mudaram-se para o sítio da Ermida de Santa Maria Madalena, local próximo da Porta de Mansos, que lhes foi doado pelos frades pregadores, e onde vieram a construir o seu convento. Em 1287, no capítulo geral de Bordeaux, foram finalmente admitidas à Ordem dos Pregadores. Frei Gonçalo Ourigos foi incumbido pelo capítulo geral de receber a profissão das reclusas e de estabelecer a observância da regra. Segundo Frei Luís de Sousa, para dar início à nova comunidade do convento de Chelas, foram para Santarém duas religiosas, uma das quais, Maria Mendes Ancião, e em 1290 foi confirmada a primeira prioresa das Donas Dominicanas de Santarém por Frei Gonçalo, religioso que governou as freiras sob a designação de prior. Clemente V veio a confirmar a integração da comunidade na Ordem dos Pregadores em 1305. Passamos ao convento de Elvas, um convento masculino fundado cerca de 1267. Segundo Frei Luís de Sousa, os dominicanos de Elvas começaram por se estabelecer a aproximadamente meia légua da cidade, junto à ermida de Nossa Senhora da Graça, vindo mais tarde a mudar-se para o centro da povoação. Em 1266 receberam as primeiras doações de terras na urbe e em fevereiro de 1267 receberam de Dom Afonso III a ermida de Santa Maria dos Mártires para a construção de um novo edifício. Em julho do mesmo ano, o bispo de Évora, diocese que então pertencia a Elvas, autorizou a edificação do convento. O apoio régio, então dado à fixação da comunidade, teria como objetivo o consolidar da fé cristã numa urbe que até 1229 tinha sido regida por costumes e tradições muçulmanas. Portanto, temos ainda a marca muito forte da presença muçulmana nesta altura. No mesmo ano da sua implantação na cidade, a comunidade viveu graves diferenças com o clero secular local, devido à aceitação e sucesso que alcançou junto dos fiéis. Para pôr fim à opressão do clero secular, os frades viram-se obrigados a recorrer à intervenção do Papa Clemente IV. Portanto, as experiências vão se repetindo, de facto, nas disputas de protagonismo. Convento de Nossa Senhora das Neves de Guimarães. Mais um convento masculino, fundado cerca de 1272. É também denominado pela invocação de São Domingos. Segundo a cronística, os primeiros dominicanos que se estabeleceram na cidade tiveram como morada durante cerca de 40 anos o Hospital de Guimarães e só a partir de 1270, em resposta ao apelo das autoridades locais, construíram casa própria. Frei António do Rosário põe em causa esta estadia no Hospital de Guimarães, assim como a permanência tão temporânea dos pregadores na cidade, para os quais as primeiras referências documentais que conhece datam de 1272. O primeiro edifício de morada construído pelos religiosos, ao ficar fora do traçado das novas muralhas ordenadas por Dom Dinis, foi abandonado pelos frades, que então empreenderam a construção da casa em que permaneceram até à extinção das ordens religiosas em 1834. Em Guimarães, a convivência entre os conventos de São Domingos, São Francisco e a Colegiada da Senhora da Oliveira nem sempre foi fácil. A 1 de abril de 1409,
dominicanos e franciscanos viram-se na necessidade de celebrar uma composição, entre eles e a colegiada da Senhora da Oliveira, com o objetivo de pôr em fim às discórdias existentes a propósito do serviço de pregação nas igrejas da cidade. Eu já perdi o controle ao tempo, se estou a demorar demais. Não. Convento de São Domingos de Évora. Deste não tenho imagens, não é possível. Presentes em Évora por licença régia de Dom Dinis, desde 29 de julho de 1286, os primeiros dominicanos a fixarem-se na cidade começaram por se acolher na ermidinha de Santa Vitória Mártir. Iniciaram a construção do seu convento em 1298, num ferragial que a Câmara lhes concedeu, fora dos muros velhos da cidade, na zona norte-ocidental, e aí permaneceram até 1834. Tiveram como primeiro prior Frei Domingos da Mares e como fundadores padroeiros martinianos e catarinanos, fidalgos da cidade de Évora. O convento do Corpus Christi da Vila Nova de Gaia foi o convento feminino, fundado por iniciativa de Dona Maria Mendes Petit, filha de Soeiro Mendes Petit, que em 1345 doou às donas de São Domingos de Santarém umas casas que tinham em construção para a instalação de um convento. A instituição da nova casa gerou um grave litígio entre Dona Maria e o bispo da Sé do Porto, os quais, opondo-se às pretensões da fundadora, tentaram embargar a construção do edifício. Não desistindo do seu projeto, por bula de Inocêncio VI, de 5 de março de 1353, Dona Maria obteve licença para a fundação do convento. A juntar à dotação inicial e de acordo com as exigências estipuladas por Inocêncio VI, em 1354, Dona Maria fez uma segunda dotação ao convento, que veio a proporcionar as condições necessárias ao estabelecimento da comunidade. Foi primeira prioresa desta casa Dona Marinha Afonso Levata, religiosa proveniente do convento das Donas de Santarém. O convento de Santa Maria da Vitória da Batalha, mais um convento masculino, fundado cerca de 1388 por iniciativa de Dom João I, em honra de Santa Maria, em ação de graças pela vitória alcançada contra o exército castelhano na Batalha de Aljubarrota, em agosto de 1385. Por influência de Frei Lourenço Lamprey e do chanceler João das Regras, Dom João I confiou à Ordem dos Pregadores a edificação do convento. As obras, levadas a cabo por mão de obra técnica e artística especializada, prolongaram-se durante mais de um século e o impacto da fundação atingiu tais proporções que veio a dar origem ao estabelecimento do Conselho de Santa Maria da Vitória da Batalha, em 1500. A partir de 1416, o convento foi feito panteão da Casa da Viz, alcançando proeminente importância como meio de afirmação e símbolo de dignidade da nova dinastia. O convento do Salvador de Lisboa, também um convento feminino, foi fundado em 1392 por Dom João da Zambuja, bispo do Porto, após ter recebido licença apostólica de Bonifácio IX para a transformação da Igreja do Salvador em mosteiro de religiosas dominicanas e doação de Dom João I do padroado da mesma igreja. A par do bispo do Porto, participou na fundação do convento Frei Vicente de Lisboa, dominicano, que alguns anos depois fundou o Convento Observante de São Domingos de Benfica. A 29 de novembro de 1396, a comunidade recebeu constituições da mão de Dom João da Zambuja, nas quais era prescrita a clausura e a sujeição aos dominicanos, conforme os estatutos da Ordem e o modo do convento de São Sisto de Roma. Esta disposição, cerca de 1461, veio a dar origem a um longo diferendo entre a comunidade e o arcebispo de Lisboa, Dom Afonso Nogueira, a propósito da dependência relativamente aos observantes ou ao provincial dos frades pregadores. O Salvador de Lisboa acabaria por vir a ser o primeiro convento feminino da observância em Portugal. Em 1415, a quando da morte de Dom João da Zambuja, que foi sepultado no convento, não estavam ainda concluídas as obras de construção do edifício. No entanto, sendo uma casa de especial devoção da família real, por intervenção da rainha Dona Leonor, mulher de Dom Duarte, as obras vieram a terminar em 1438. E a última casa desta leva de fundações, o Convento de São Domingos de Benfica, mais uma fundação masculina, fundada em 1399 por Frei Vicente de Lisboa. Foi o primeiro convento de dominicanos observantes em Portugal e sede da observância portuguesa.
construída em Benfica, numa quinta doada por Dom João I à Ordem, a pedido de Frei Vicente de Lisboa e do Dr. João das Regras, além de agraciado desde os primeiros tempos por Dom João I, o convento foi-se mantendo sob a proteção da realeza. De facto, acerca deste primeiro conjunto de fundações levadas a cabo antes da constituição da província portuguesa, pouco mais conhecemos para lá dos dados diretamente relacionados com a fase de implantação das casas. As datas fundacionais, os fundadores e patronos, as invocações e algum do impacto gerado junto das estruturas de poder eclesiástico e civil, assim como dos grupos sociais locais, são o essencial da informação de que atualmente dispomos. Infelizmente, não de uma forma sistemática para cada um dos conventos. 12 casas fundadas ao longo dos 2 primeiros séculos de implantação da Ordem em Portugal, resultantes de iniciativas da realeza, da nobreza, do poder episcopal e dos próprios pregadores, nestes casos, ora com apoio régio, ora com o apoio das autoridades locais, são testemunho inequívoco da proeminência dos dominicanos na sociedade medieval portuguesa. A mudança de posicionamento dos pregadores junto dos monarcas, os quais, de uma relação inicialmente turbulenta, passaram a ordem estreitamente protegida e eleita pela realeza, é também sinal de afirmação dos dominicanos. Por fim, todo este percurso, acompanhado pela distinção alcançada por religiosos como Frei Soeiro Gomes, primeiro provincial da província de Espanha, Frei Gil de Santarém, médico e doutor em teologia, que se formou em Paris e foi também provincial da província de Espanha, e Frei Paio de Coimbra, célebre teólogo e pregador dominicano, autor de 406 sermões, reunidos no Códex Alcobacensis 5 e por aí fora, da Biblioteca Nacional, é já demonstrativo da necessidade de aprofundamento e estudo sistemático da presença da Ordem em Portugal. E esperemos que esta parceria que agora se desenha entre o ISTA e o Centro de Estudo de História Religiosa seja de facto mola para que possamos aprofundar os conhecimentos sobre a presença da Ordem aqui em Portugal.